Queridos, o salmista Davi, desde o dia que o Senhor chamou o profeta para que ele fosse até a casa de Jessé e levasse uma palavra, uma profecia, uma revelação de que ele seria o rei de Israel. Mas até isso acontecer, a Bíblia vai dizer que foram 13 anos para que o Senhor cumprisse essa profecia. Foram 13 anos. A história do rei Davi, um homem que nós conhecemos como foi um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo conhece a história de Davi, desde a criancinha, um homem que derrubou gigante, um homem que matou urso, um homem que a Bíblia vai dizer que ele foi ungido por 3 vezes, mas talvez a única pessoa, né? A Bíblia vai dizer que a primeira vez foi lá na casa de Jessé, quando Samuel chegou, ungiu. A segunda vez foi nas terras de Hebron, sobre Judá, com 22 anos e meio de idade. A Bíblia vai dizer: e então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E aí logo em seguida, em Jerusalém, diante de todo Israel reunido, as 12 tribos com 30 anos de idade, segundo Samuel vai dizer: assim pois todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron perante o Senhor, ungindo Davi, rei de Israel. 13 anos até que o Senhor cumprisse aquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida de Davi. E depois que ele se torna rei, Davi, ele se casa com algumas mulheres, e a Bíblia vai dizer que em uma das suas mulheres ele coloca o nome dessas 3 filhas, e que na verdade ele não colocou o nome dessas 3 filhas por colocar. O povo de Israel, eles têm um cuidado muito grande com o significado do nome a quem eles colocam. E eu costumo dar sempre um exemplo. Por exemplo, o nome do meu filho é Abner, que significa Deus é a minha luz. E quando Davi coloca o nome da sua primeira filha, Elisama, no hebraico significa, ele chama, que significa Deus ouve. Ou seja, esses nomes que Davi coloca em suas filhas não foi por acaso, foi trazendo toda a sua trajetória diante daquilo que ele já havia vivido lá atrás. Então, quando Davi chama a primeira filha de Elisama, o primeiro nome citado nesse versículo é Elisama, o período de Deus, onde Deus ouviu. Davi tinha experiências profundas para poder dizer que Deus ouviu ele por muitas das vezes quando ele clamou. E eu sei que cada um de nós que aqui se encontra, 2024, a gente clamou, a gente gritou, sussurrou. E eu acredito que cada um de nós temos experiências para poder dizer: não, Bruno, o Senhor me ouviu quando eu clamei. Então, quando Davi coloca o nome de Elisama, ele estava dizendo: olha, Deus me ouviu todas as vezes que eu clamei a Ele, todas as vezes que eu supliquei. Então Deus ouviu Davi quando ele estava no campo apacentando as ovelhas. Deus ouviu Davi quando ele estava fugindo pelos desertos por causa de Saul. Deus ouviu Davi quando ele se refugiou na caverna de Adulão. Ou seja, todas as vezes que o salmista clamou, Deus ouviu. Então Davi estava dizendo, quando ele chama a sua primeira filha de Elisama, ele estava dizendo: o Senhor me ouve, o Senhor me ouviu, um Deus que ouve. Nós estamos finalizando 2024 e Deus nos ouviu até aqui. Porque se Ele não tivesse nos ouvido, nós não estaríamos aqui para contar a história. A verdade é que Deus nos ouviu. Até parece que Ele não nos ouviu. Tem hora que a gente pensa assim: ah, não parece que Deus não está me ouvindo. E aí Isaías capítulo 59, versículo 1 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos fechados, tampados. Então, 2024, meu irmão, os ouvidos de Deus continuaram abertos a nós. Bruno, em 2025 vai continuar aberto também. Porque Ele vai dizer: eu, Senhor, vosso Deus, não mudo.
Então mesmo Deus que nos ouviu em 2024 até há poucas horas, Ele vai continuar nos ouvindo em 2025, porque Ele não muda. Então quando Davi ele traz o nome da sua filha de Elisama, ele estava dizendo: ei, eu já tive experiências profundas, aonde eu achei que Deus não ia me ouvir, e Ele me ouviu. Quantas vezes nós já passamos situações em que parecia que Deus não estava nos ouvindo? Quantas situações, eu sei que cada um aqui tem história, queridos, de poder olhar para trás e dizer assim: ah, Bruno, eu achei que Deus não tinha me ouvido, mas hoje eu posso ver que naquele dia Ele me ouviu. Aleluia. Porque na maioria das vezes, quando Deus nos ouve, Ele nunca vai nos responder da maneira como nós estamos esperando para que Ele nos responda. Ele sempre vai nos responder de maneira diferente, mostrando para nós que Ele está nos ouvindo. Aleluia. Você sabe por que parece que às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo? É porque a gente já calcula, ou a gente já fica esperando a resposta daquele jeitinho, daquela maneira. Não, Deus vai falar comigo, Deus vai me ouvir. E a gente fica esperando uma única maneira, quando Deus já está respondendo. Mas a gente está preso a uma única forma. Eu já disse isso aqui outras vezes, que Deus não está limitado a uma única forma. Deus não vai falar com a gente de uma única maneira, irmãos. Ele tem várias formas, Ele se manifesta de várias formas. Nós adoramos aqui os nomes de Deus: Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai. Se Ele é conhecido dessa maneira, Ele está dizendo para nós: ei, eu falo com você de várias maneiras. Ou seja, Deus nunca vai nos deixar falando sozinhos. Deus não é o homem, irmãos, que vira as costas e diz: fica falando sozinho. Não, Ele nos ouve. Quando Davi coloca o nome da sua filha Elisama, ele estava dizendo: Deus me ouve, o Deus que ouve. E aí ele coloca o nome da segunda filha de Eliada, que significa o Deus que me vê, o Deus que me observa. Primeiro ele disse assim: Deus me ouviu todas as vezes que eu clamei. E aí ele diz que agora que Eliada, que quer dizer Deus me conhece. O segundo nome vem com a confirmação, dando continuidade da história de Davi, e entra no seu segundo período de rei. Eliada, que segundo a etimologia é Deus que observa, Deus que conhece, o período que Deus vê e observa. Ou seja, Deus nos viu durante os 365 dias de 2024. Deus nos observou durante todo este ano. E eu volto a dizer: Ele não mudou, e Ele vai continuar nos ouvindo e nos observando. Davi disse: Deus que me vê, o Deus que me ouve. O Salmo 33, versículo 18 disse assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Não é um momento de desespero, que às vezes a gente acha que o desespero faz com que Deus não nos enxergue, porque nós estamos desesperados. Quantos de nós não passamos por aflição durante todo este ano? Quantos desespero bateu na nossa porta? Quantas incertezas? Quantas vezes a gente achou que não ia chegar no outro dia? Mas aí o Senhor nos viu. O Senhor nos viu. A gente precisa trazer à memória, queridos, que existe um Deus que os seus olhos não estão fechados. Quando Davi coloca o nome da sua filha Eliada, ele estava dizendo: Deus me viu por todos os lugares que eu passei. Eu vim aqui nesta noite dizer para você: Deus te viu. Que não te ouve, que Deus te vê e que Deus te salva, que Deus te liberta.
O terceiro período da vida de Davi foi o período que Deus ele agiu. Esse período é o mais esperado por todos nós. É quando a gente pede dizendo: Senhor, age em meu favor, age em favor da minha casa, age em favor da minha família, em favor deste homem, deste adolescente, dessa criança. E aí o salmista Davi ele coloca Elifelete dizendo: o Deus que me livra. Ou seja, quantos cordéis da morte o Senhor nos livrou para que hoje estivéssemos aqui. Quantos laços do passarinheiro que precisaram ser quebrados para que estivéssemos aqui nesta noite. Quantos arcos foram quebrados, quantas flechas foram quebradas. O Deus que nos livra, o Deus que vai à nossa frente, o Deus que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Quantas vezes a gente acordou durante este ano dizendo: Deus, se o Senhor não for comigo neste dia, eu não sei o que vai ser de mim. E aí o Deus que salva, ele se manifestou. Quantas vezes tivemos noites mal dormidas, dias que não tinha sol, aonde a gente achava que era o fim, mas de repente o Deus que livra, o Deus que salva, ele veio e se manifestou, dizendo: eu estou aqui. Glória a Deus. Queridos, a gente está de pé não é porque a gente é bonzinho. A gente chegou até aqui não é porque fomos escolhidos, não. Eu costumo dizer que foi por causa da graça e da misericórdia, da bondade e da misericórdia. São as únicas coisas que vai nos seguir todos os dias que o Senhor fez a promessa. Ele disse assim: olha, bondade e misericórdia me seguirão alguns dias? Não. 3 dias na semana? Não. Só nos finais de semana? Não. Todos os dias. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. É muito difícil. Mãe esquecer de amamentar uma criança, primeiro que a criança vai abrir o berro, dizendo que está com fome. Mas aí o Senhor traz essa alusão de que, ainda que essa se esqueça, ele disse assim: eu jamais esqueci. Queridos, o Senhor nunca nos esqueceu. Foram 365 dias Deus lembrando de nós, Deus nos ouvindo, Deus nos vendo e Deus nos livrando. A gente precisa ter a convicção, queridos, de que o nosso Deus, ele nos ouve, nos conhece e nos livra. Se coloca de pé neste momento. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Você não vai esquecer mais nunca esses nomes. Deus me ouve, Deus me vê, Deus me livra. Deus me ouve, Deus que me vê e o Deus que me livra. Tudo isso aconteceu este ano de 2024. Deus nos ouviu. Cada clamor que a gente fez neste ano, cada intercessão, cada oração, cada lágrima derramada, Deus ouviu. Um Deus que nos viu, que nos observou, que nos conhece, estava olhando para nós. Olhando para nós, não só por olhar, mas olhando dizendo: eu vou te livrar. Eu vou livrar a tua casa. Eu vou livrar a tua família. Eu vou livrar o teu coração desta aflição. Fecha teus olhos nesta hora. Eliada, Elisama e Elifelete. Deus que me ouve, Deus que me conhece e Deus que me vê, que me livra. Curva a sua cabeça.
O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. O Senhor te ouviu. O Senhor te vê. E o Senhor te livra. Eu quero convidar aqui o filho do pastor Wagner. Eu quero que você coloque a mão no teu coração neste momento. Coloque a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração nesse momento. O Senhor está ouvindo. Ele vai continuar ouvindo. Fica tranquilo.